eu quero lembrar você de algo. Isso aqui não é o fim. Isso que nós estamos vivendo não é o nosso destino final. Há muito mais reservado para nós. Bom dia, bom dia. Tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo, graças a Deus. Prontos para mais uma reflexão na palavra de Deus. Os protocolos estão aqui embaixo. Preciso da sua ajuda e conto com você. Ajuda a gente a crescer aí, amém? Essa semana eu vi um vídeo que me chamou muita atenção pela autenticidade e simplicidade, e eu senti muita verdade no que essa pessoa falou e me identifiquei muito com ela. Achei um vídeo muito genuíno e gostaria que você assistisse comigo. Dá uma olhadinha aí. Jesus precisa voltar, porque o mundo está muito triste. Precisa voltar para a gente não perder mais os nossos amigos para as drogas. Jesus precisa voltar para pais e mães não se separarem mais, para que crianças não sejam abusadas. A gente precisa manter a nossa identidade firme em Jesus, porque tem pessoas precisando da gente para continuar vivendo. Talvez sentado do seu lado tenha um menino, uma menina que está desistindo de viver. Nós somos Jesus nesse mundo. Eu preciso que Jesus volte. Eu preciso que o deserto passe. Tá difícil, né? Complicado. Jesus falou assim: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que será que significa essa expressão de Jesus? Ele sabia que a gente passaria por aflições, mas ele termina dizendo: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Será que devemos esperar dias melhores aqui nesta terra? A gente vive num mundo onde a gente é pressionado constantemente a conquistar, acumular, realizar coisas aqui nessa terra. E não está errado isso, mas o sistema desse mundo vende para a gente a ideia de que a felicidade está nos feitos terrenos e na segurança material, naquilo que nós conquistamos, naquilo que nós fazemos. E o apelo é sempre por ter cada vez mais. Mas a grande realidade é que para o cristão existe uma verdade muito maior, muito além de tudo isso. E essa verdade é: nós não somos deste mundo. Olha só o que nos diz a palavra de Deus, lá na primeira carta de Pedro, no verso 11 e 12 do capítulo 2. Abre sua Bíblia lá comigo. 1 Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12. Olha que interessante a nossa natureza. A Bíblia diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro aqui ele está dizendo para a gente que nós somos peregrinos nesta terra. Interessante que ele associa a nossa condição ao dia da visitação, dizendo: olha, isso tudo aqui vai passar, nós estamos aqui nesse mundo de passagem.
A nossa pátria verdadeira não é a cidade onde nós nascemos, não é o estado que nós moramos, nem tampouco o país que nós vivemos, mas a nossa pátria verdadeira é o reino de Deus, e cuja plenitude só vai ser revelada na eternidade, não é agora. Eu não devo colocar as minhas expectativas, as minhas esperanças neste mundo, porque nós não somos daqui. Sabe, a gente vive sim neste mundo, mas às vezes eu percebo pessoas com a esperança final delas neste mundo. Elas estão tão arraizadas esperando a felicidade plena nesse mundo. Não, não que a gente não deva buscar isso, devemos sim, enquanto aqui nesta terra, buscar fazer o melhor. Mas se o nosso anseio não for a presença de Jesus, estar com Ele para sempre, eu entendo que tem algo muito errado nisso, sabe? Se a gente passar a se contentar com as coisas que essa vida terrena pode oferecer, a gente talvez não tenha entendido a plenitude, a proporção daquilo que está reservado para nós na nossa pátria celestial. Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19. Diz assim a palavra de Deus: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu vou ler de novo, presta atenção nisso. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo sabia que a esperança do cristão era muito além daquilo que esse mundo pode oferecer. Basta uma análise sincera nossa ao panorama atual desse mundo para a gente entender que as coisas não estão nada bem. E assim, eu vou falar algo do meu coração. Eu só creio num tempo de glória nesta terra com a presença física do Senhor Jesus. E isso a gente sabe que só vai acontecer no reino milenar de Cristo. Antes disso, eu sinceramente não tenho esperança nem expectativa de que as coisas vão mudar. Olha para onde está caminhando a nossa sociedade. Basta você ligar a televisão, ver as suas redes sociais e assim, o crescimento das coisas ruins, do mal, é galopante. Eu não consigo ver um retrocesso confiando em homens, em governos, sejam eles quais forem. Eu acredito piamente que nós estamos caminhando para o fim. Ah, se vai ser amanhã, se vai ser daqui uma semana, um mês, um ano, 2, 10, eu não sei. Mas eu anseio pela vinda do nosso Senhor para resgatar a sua igreja e ensinar ao mundo o que seria a nossa vida sobre o reinado do Senhor Jesus. Porque esse era o plano inicial. Deus como centro de todas as coisas, mas desde que o pecado entrou na humanidade, a coisa degringolou. E basta abrir a nossa Bíblia e olhar com um olhar sincero para entender que nós estamos caminhando para o fim. Sabe, as pessoas, algumas creem num tempo de glória da igreja nesse mundo. São posições humanas, antropocêntricas, voltadas para o homem. Porque quando você vai para a verdade, para a palavra de Deus, você não encontra esse tempo de glória sem a presença de Jesus nessa terra. Não encontra. Então, assim, a gente viu o vídeo aí da irmã falando, sabe, num clamor que entendo eu, muito genuíno, muito sincero, sabe, um clamor do fundo da alma. E eu tenho esse clamor também. Jesus precisa voltar, meu irmão, minha irmã. Ele precisa voltar. As coisas estão indo de mal a pior. E se você, a exemplo de mim, também está frustrado, cansado, exausto, exaurido
de tudo que nós temos visto, de tudo que nós temos vivido, sabe, cansado de situações ruins que não mudam, eu quero lembrar você de algo. Isso aqui não é o fim. Isso que nós estamos vivendo não é o nosso destino final. Há muito mais reservado para nós. E quando eu volto para aquele versículo inicial que eu falei, quando Jesus diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu entendo que Jesus está dando um alento para a gente, no sentido de projeção para o futuro. Ele está dizendo para mim: tem de bom ânimo, calma, isso vai passar. E olha o que diz a palavra de Deus lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 34, depois que Jesus falou aquelas questões da ansiosa solicitude pela vida, para a gente não se preocupar com o que comer, com o que vestir, né, com o nosso amanhã. Ele termina aquele texto no verso 34 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, dizendo assim: olha isso, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Ou seja, Jesus está orientando a gente a não ficar inquieto. Descansa, aquieta o seu coração, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, eu estou no controle de todas as coisas. Por pior que as coisas pareçam, eu estou no controle. Elas não fugiram do controle de Deus. E eu gosto de pensar no último versículo, na verdade, na última frase do Evangelho de Mateus. Quando Jesus subiu ao céu, ele deixou uma promessa para a gente muito preciosa lá no Ide, Mateus 28, no verso 20, a última frase de Jesus, ele diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, Jesus está dizendo: eu estou com vocês. Por pior que as coisas estejam e estão, aquieta o seu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então eu entendo que sim, os dias são maus, mas o que fazer? Ansiar pela vinda do Senhor, e enquanto ele não vem, esperar nele, falar da mensagem dele, do amor dele, para que muitos sejam salvos, porque o nosso destino final não é aqui, não é isso que nós estamos vivendo. Jesus está voltando, sim. Anseio para que isso seja o mais rápido possível e descanso na esperança que a gente encontra lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 13, quando ele diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Olha que promessa maravilhosa. Nós, porém, eu e você, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Você, como eu, está cansado das injustiças desse mundo? Nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. Por quê? Porque nós não podemos esperar muita coisa desse mundo corrompido, onde o mal tem crescido assustadoramente. A promessa do Senhor para nós é tudo novo. Não coloque a sua esperança no homem, no político. Ele não pode fazer nada.